Vamos começar esta análise explicativa indo direto ao ponto. Hoje nós preparamos uma jornada guiada por dados para explorar um dos maiores e mais contraintuitivos contrastes do mundo moderno. A gente vai mergulhar nas evidências, nos relatórios globais e na ciência da criminologia para entender uma coisa muito específica. Por que, afinal, algumas nações estão ativamente fechando seus presídios, enquanto outras continuam construindo mais e mais celas sem nunca resolver de fato o problema da criminalidade? Olha só o tamanho desse paradoxo. De um lado temos países lidando com um superávit enorme de vagas. Eles chegam literalmente a alugar prisões que estão vazias ou até transformar esses prédios em hotéis. Do outro lado do espectro, temos países afogados em superlotação, rebeliões constantes e o fortalecimento de facções criminosas dentro das próprias cadeias. O que explica uma diferença tão brutal? Bom, é exatamente isso que nós vamos descobrir hoje. Para guiar a gente nessa investigação, nosso roteiro passa rapidamente por 6 pontos. A evolução do castigo, o retrato global de 2024, vingança versus ressocialização, o motivo real de fechar presídios, o incrível modelo APA aqui no Brasil e, fechando com chave de ouro, as políticas públicas baseadas em evidências. Vamos lá? Começando pela parte 1, a evolução do castigo. A forma como a sociedade enxerga a punição mudou de um jeito fascinante. Lá na Idade Média, a crença era de que os criminosos estavam possuídos por forças demoníacas, sabe? Então a lógica era infligir o máximo de dor física possível, com torturas e execuções horríveis, para meio que expulsar esse mal. Aí veio o Iluminismo no século XVIII. Pensadores como César e Beccaria começaram a bater de frente com essas práticas desumanas, buscando diminuir a dor e focar na proporcionalidade. Isso nos traz ao cenário atual, onde o padrão global da punição passou a ser, pelo menos na teoria, apenas a privação da liberdade. A pessoa perde o direito de ir e vir, mas não perde a dignidade. Só que, na prática, as coisas costumam desviar bastante dessa teoria, como a gente vai ver. Isso nos leva à parte 2, o retrato global de 2024. Guardem bem esse número, 140. Atualmente, a taxa média global de encarceramento é de 140 prisioneiros para cada 100 mil habitantes. Esse é o nosso ponto de equilíbrio para medir o que o resto do mundo está fazendo. Agora, quando a gente compara essa média de 140 com os extremos globais, o choque de realidade é forte. El Salvador lidera disparado o ranking com absurdos 1.086 presos por 100 mil habitantes. Logo depois vem Cuba, com 794, os Estados Unidos, com 531 e o Brasil, com 390. Esses números escancaram como essas nações apostaram todas as fichas no encarceramento em massa extremo, usando prisões superlotadas como a resposta principal e quase única para a segurança pública. E essa tendência ilustra de forma brilhante o abismo continental que o relatório de 2024 deixou claro. Olha as tendências desde o ano 2000. Nas Américas, a população prisional explodiu com um aumento de 39%. Em um contraste gritante, a Europa como um todo teve uma queda incrível de 26% no mesmo período. A pergunta que fica martelando é: por que a Europa está conseguindo esvaziar prisões enquanto as Américas estão inflando as delas num ritmo que não dá para sustentar? O que nos joga direto na parte 3, vingança contra ressocialização. A resposta para essa diferença tão maluca está na filosofia por trás de prender alguém. A gente tem duas estradas aqui. O modelo de vingança, muito comum por aqui, foca no sofrimento, no isolamento e no ócio. O problema é que os dados mostram que isso gera taxas de reincidência astronômicas. Quando a pessoa é isolada num depósito humano, as facções criminosas lá dentro acabam virando a única rede de apoio dela. Já o modelo de ressocialização trata a prisão como um espaço clínico, foca na dignidade humana, em manter os laços familiares vivos e em tratar a raiz do problema, tipo vício. O resultado empírico, a reincidência cai drasticamente e a cadeia deixa de ser uma verdadeira universidade do crime. Entrando agora na parte 4. Por que fechar presídios? Para deixar isso bem concreto, vamos olhar o contraste gritante entre o Brasil e os Países Baixos, a famosa Holanda. É tipo comparar dois tratamentos médicos. No Brasil, o modelo foca em esconder o sintoma enchendo presídios superlotados, o que devolve para a sociedade uma taxa de reincidência que beira os 80%. Na Holanda, eles focam em curar a infecção pela raiz. O resultado? Uma reincidência de apenas 10%. Isso foi tão eficiente que eles ficaram com um superávit de mais de 4 mil vagas e fecharam 18 presídios em 2 décadas. Isso definitivamente não é ser bonzinho com crime, é ser absurdamente eficaz em parar o ciclo da criminalidade. É muito comum surgir a dúvida: se a cadeia é tão limpa e humanizada assim, cadê o castigo? Essa é uma das questões mais essenciais da criminologia moderna. Se o ambiente prisional parece um local normal e produtivo do mundo exterior, o que de fato está punindo quem está lá dentro?
A resposta é mais simples do que parece: a liberdade. Quando o Estado garante o básico da dignidade humana e não joga a pessoa num ambiente insalubre de tortura diária, a única coisa que falta de fato é a liberdade. E é exatamente nesse ambiente que a mente clareia. A pessoa aprende a supervalorizar o direito de ser livre. Em vez de sair dali querendo se vingar de um sistema brutal que a tratou como bicho, ela sai com a vontade de proteger e aproveitar aquela liberdade que ela perdeu. É uma mudança de perspectiva gigantesca. E isso abre portas para a nossa parte 5, o modelo APC no Brasil. Muita gente acha que prisão humanizada é luxo exclusivo de país europeu rico, mas o Brasil tem um dos modelos mais revolucionários do mundo. Criada em 1974 pelo Dr. Mário Ottoboni, existe a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, conhecida como APC. O lema nas portas de uma APC é de arrepiar: aqui entra o homem, o delito fica lá fora. A ideia é que ali dentro, a pessoa não veste um rótulo que a obriga a se aliar a facções. Em vez disso, ela veste a responsabilidade total pela própria recuperação. E a diferença na prática é fantástica. No sistema tradicional, nós temos custos absurdos, um ócio sem fim e aquela tensão constante com guardas armados. Na APAC, o custo por pessoa chega a ser 1/3 do valor normal. É um sistema baseado totalmente na confiança e na disciplina. Lá, trabalhar e estudar é regra. Os maços familiares são cultivados com muito cuidado. E os próprios recuperandos mantêm a organização do local. Tudo isso com um mínimo de seguranças. O resultado é uma reincidência infinitamente menor e um modelo tão escalável que mais de 90 países já vieram até aqui para estudar e tentar copiar a PAC. Finalmente, chegamos à parte 6. Políticas públicas baseadas em evidências. A grande sacada de hoje é: o que nós fazemos com tudo isso? A resposta é criar políticas públicas ancoradas em dados, não em raiva. A primeira lição é largar a vingança emocional de lado, porque ela é cara e fabrica mais crime. Precisamos de uma reabilitação pragmática. Isso significa tratar as causas do problema, tipo vício ou dívidas extremas, exatamente como o modelo holandês faz. Significa também copiar os espanhóis na manutenção forte dos laços familiares para evitar que a pessoa recaia direto no isolamento ou nas facções após ser solta. E, claro, expandir metodologias locais incríveis e baratas como a APAC, focando obstinadamente em apenas uma coisa: baixar a taxa de reincidência. Para encerrar, fica a provocação que deve nortear o futuro do nosso sistema de justiça. Afinal, qual deve ser o verdadeiro objetivo da sociedade? Garantir uma vingança temporária que estatisticamente vai jogar indivíduos ainda mais perigosos de volta para as nossas ruas? Ou cobrar uma segurança que seja permanente, focada na reabilitação e na quebra definitiva desse ciclo criminal? As evidências estão aí para mostrar que os lugares que apostaram na segurança permanente estão colhendo resultados que parecem até ficção. É um momento excelente para repensarmos tudo. Um abraço para quem acompanhou até aqui e que esses dados tragam luz para grandes debates pela frente. Até a próxima!